Olá, nós estamos mais uma vez, pela graça de Deus, nós vamos começar mais um estudo. Nós estamos estudando as Escrituras, nós começamos em Gênesis e iremos até o Apocalipse, decifrando enigmas e facilitando as Escrituras para vocês que têm dificuldade. E hoje nós vamos falar sobre a Rússia. Irmãos, tudo que está acontecendo hoje está escrito nas Escrituras. Muita gente assusta, mas como assim? Como que está escrito nas Escrituras, gente? Deus já sabia, irmãos, todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia tudo que iria acontecer. E foi Deus quem programou tudo. Por isso que as Escrituras vão se cumprir. As Escrituras vão se cumprir. Então, nós vamos falar aqui sobre a guerra final que vai começar e temos até um campeão aqui, ó. Temos até um campeão, toda esta guerra narrada. Só que as pessoas não sabem disso. A Bíblia, irmãos, ela é completa, ela tem tudo. Ela tem tudo. E tudo que você procurar, toda pergunta, toda resposta estão nas Escrituras. Aqui está escrito aqui, ó, em Daniel 11, o império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia e o reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Esta aqui é o que ainda não aconteceu e vai acontecer. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para animar e fortalecer. Agora declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele de pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Aqui, no verso 5, aqui fala do rei do sul. Quem é o rei do sul? O rei do sul é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o rei do sul. Tem gente que confunde com a América do Sul e a América do Norte. Claro que a América do Norte é os Estados Unidos. A América do Norte é quando se fala em relação ao nosso país aqui, o Brasil. Nós somos da América do Sul e os Estados Unidos é da América do Norte. Mas aqui nas Escrituras aqui, ó, está falando em relação à Rússia e aos Estados Unidos. Aqui os Estados Unidos seria o rei do sul e um de seus príncipes. O rei do sul é os Estados Unidos e o rei do norte é a Rússia. Aqui é uma guerra que futuramente vai acontecer no futuro. Esta guerra é inevitável porque já está escrito. Já está escrito aqui em Daniel 11. Aqui foi as visões que Daniel teve antes que isso acontecesse. Então, o comunismo, pelas escrituras, o comunismo ganharia um poder muito grande. Aliás, isso já se cumpriu, já se concretizou. O comunismo hoje ele está dominando
Se vocês observarem, a Rússia no momento, ela está vencendo a guerra. E a China, todo produto que você compra está escrito Made in China. Então, o comunismo vai ter um período de tempo que o comunismo vai mandar. E nós já estamos vivendo este período, este pedaço de tempo que o comunismo está controlando o mundo. Você veja a Rússia aí no controle, com todo o poder, e você vê aí a China, com todos os seus mecanismos de sons, de televisão, de tudo que é aparelho eletrodoméstico. Então a China invadiu e tomou conta. Tem pessoas que falam assim, ué, mas você está torcendo para a Rússia? Eu não estou torcendo para a Rússia. Eu estou lendo o que está escrito aqui, aquilo que Deus determinou. Deus determinou. Ué, mas Deus levantou a Rússia? Sim. Deus levantou a Rússia? Deus levantou Hitler? Ah, mas Deus levantou Hitler? Ah, mas Deus faz o mal? Deus levantou Hitler para fazer com que os judeus, muitos dos judeus, retornassem para a sua terra natal. Ah, mas Deus usa o mal? Deus usa o mal, irmãos. Deus usa o bem e Ele usa o mal para cumprir o seu propósito. Ele usou um Judas. Você vai escandalizar, irmãos? Vamos ler aqui em Isaías 45. As coisas de Deus não é de acordo com aquilo que nós pensamos. Aqui em Isaías 45, verso 7. Verso 6, vamos aqui. Para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Irmãos, tudo foi feito por Deus, tudo foi criado por Deus. O diabo não cria nada. A nossa vida aqui é só um cumprimento. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Isso aqui vai se cumprir, irmãos. Quer o homem queira ou não queira, isso vai se cumprir. Então, a Rússia, por que Deus levantou a Rússia? Levantou a Rússia para criar um equilíbrio. Se não fosse a Rússia, os Estados Unidos já teriam tomado conta do mundo inteiro. Então Deus criou a Rússia para criar uma balança. Uma balança. Deus pensa em tudo, irmãos. É uma balança, é um equilíbrio para que nenhum país tome conta do mundo. Isso foi uma balança que Deus criou. Então a Rússia tem este poder que foi dado por Deus. Quando Jesus ia ser morto, Pôncio Pilato disse para Jesus, ele era uma autoridade da época. Ele falava, a água parava. Ele falou para Jesus, defenda-se. Será que você não está vendo que eu sou governador? Será que você não está vendo que eu tenho o poder de te crucificar e de te libertar? Jesus disse para ele, você não tem nenhum poder sobre mim. Isto não lhe foi dado dos céus. Isso não foi dado dos céus. Então, irmãos, a Rússia tem este poder dado dos céus para vencer os Estados Unidos. Então, Deus deu poder para Hitler para fazer tudo que fez. E ele tinha um poder para fazer aquilo. E depois que Deus conseguiu cumprir o seu propósito, Hitler tirou a sua vida.
ele cometeu um suicídio. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes. Este fortalecerá mais do que ele, e reinará e dominará, grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles serão Mas no cabo de ano eles se aliarão, mas para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e aos que estiverem trazido o seu pai, o que a fortalecia naqueles tempos, mas do renovo das suas raízes um se levantará em seu lugar e verá com o exército e entregará nas fortalezas do reino do norte a Rússia, e operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito, e para alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra, mas os seus filhos intervirão, e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levantará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. E ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão. Veja, já está começando este cumprimento das Escrituras. E aumentando a multidão, seu coração se exaltará, mas ainda que eu derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tomará, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. O rei do norte virá, que a Rússia levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir. O seu povo é escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Oh, mas isso vai acontecer? Está escrito, irmãos. Tem um amigo meu que ele fala que isso não vai acontecer. Eu disse para ele, Deus não vai mudar a sua palavra por causa de você e nem por causa de ninguém, irmão. As pessoas hoje andam muito incrédulas. O ser humano, ele tem de olhar as coisas pelo olho carnal. Um cristão não anda por vista. As palavras de Deus se cumprirão. Quer o homem quer sim, quer o homem quer não. Se cumprirá de todas as maneiras. E aqui em Jeremias 1, verso 12, veja o que está escrito. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela por sua palavra para a cumprir, irmãos. Nenhuma palavra de Deus deixará de cumprir, nem um tio, nem uma vírgula. Tudo se cumprirá. Por que se cumprirá? Porque a nossa vida é um filme, irmãos. É um filme que Deus escreveu, ele deu nome aos personagens, e ele escreveu esse filme, e cada um de nós, cada ser humano é um ator, e cada ser humano irá cumprir a sua parte neste filme. Certo, irmão? E você vai cumprir o seu papel do jeito que Deus escreveu, irmãos. Cada um de nós vai se cumprir.
E este desentendimento da Rússia mais os Estados Unidos, eu estive pesquisando aqui, começou com a Guerra Fria da década de 1940 até 1991. Então, daí surgiram as implicações entre estes dois países, E aqui, em Apocalipse 16, aqui fala sobre o rio Eufrates, que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A metade desta profecia aqui tem se cumprido. O rio Eufrates já secou as suas águas. Vejam, a palavra de Deus se cumprindo. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui a China também entrará em guerra também. China, Estados Unidos e Rússia. Estes três países serão cabeças dessas guerras. E eu não vou ler todo o capítulo, mas depois vocês podem ler, que aqui toda a guerra está narrada, irmãos. Até o vencedor aqui, até que jeito que vai ser a guerra. Então, para vocês verem que nós somos predestinados e que tudo está escrito. Até essa guerra aqui, ela foi montada por Deus. Foi montada por Deus e até o campeão. Aqui no verso 25 aqui de Daniel 11, ressuscitará a sua força, o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, os Estados Unidos. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares e quebrantarão o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também estes dois reis terão coração atento para fazerem o mal, e uma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tomará para sua terra com sua riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará que lhe aprocer. E tomará para sua terra, no tempo determinado tornará a vir contra o rei do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Então haverá a vitória do rei do norte, terá a vitória. Muitas pessoas pensam que a Rússia é o anticristo. A Rússia é o anticristo. Não, irmãos. A Rússia não é o anticristo. A Rússia é apenas um brinquedo nas mãos de Deus para que possa cumprir as escrituras. E nem tampouco Emmanuel Macron. Para você ser um anticristo, você tem que ter dinheiro. Então a França não... O Brasil é muito mais rico que a França. Então não tem como Emmanuel Macron ser o anticristo. O anticristo, ele se levanta de dentro da religião. Irmãos, todas as guerras que tem hoje, sempre o problema do mundo foi religião. Começou com religião e vai terminar com religião. Tudo enquanto é tipo de guerra, preconceito, tudo que é problema vem de dentro da religião. Isso começou lá do Éden. Veja, Caim e Abel, qual foi a briga? Já começou ali a briga entre Caim e Abel. Por causa de quê? Por causa de religião. De uma adoração que Abel fez e Deus aceitou a adoração de Abel, não aceitou a de Caim. Depois, qual que foi a briga? Jacó e Esaú. Por causa de quê? Jacó tomou a bênção de Esaú. Depois segue, irmãos. Qual que foi o problema das guerras? José e seus irmãos. Quem foi que vendeu José? Seus próprios irmãos.
a sua própria congregação. E Moisés, qual foi o maior problema que Moisés teve? Foi com os egípcios? Não. O maior problema que Moisés teve foi dentro da sua congregação. Foi Coré, foi Datã, foi Abirão. Vejam, irmãos. Mais à frente, com Davi, quem que foi o maior problema de Davi? Foi o gigante Golias? Não. O problema de Davi foi dentro da sua própria congregação. Foi Saul, foi seus filhos, foi sua congregação. E qual foi o maior problema que Jesus teve? O maior problema que Jesus teve foi com quê? Foi com Roma? Não, o maior problema que Jesus teve foi com os religiosos. Foi com os religiosos daquela época. Nem Pôncio Pilatos queria matar Jesus. Pôncio Pilatos lavou as mãos. Lavou as mãos e disse: este homem é inocente, eu vou soltar este homem. Mas os fariseus disseram: se você soltar, tu não é amigo de César. Pôncio Pilatos não teve como, teve que entregar, entregou Jesus. Os fariseus o mataram, foram os crentes que matou. Quem matou Jesus foi os religiosos. E hoje, quem que está matando a palavra são os religiosos. Então o anticristo não é comunismo, não fique preocupado com o comunismo. O problema não é o comunismo, o problema são os religiosos. É o diabo que usa as escrituras. O diabo anda com a Bíblia na mão. São crentes, irmãos, que o anticristo sai de dentro. Quando Jesus estava na mesa, repartindo pão, ele diz: um de vós há de me trair, mas quem? É aquele que come no prato comigo. Quem come no prato espiritual, irmão. Esse que são as pessoas mais perigosas. São aqueles que comem no prato como alimento espiritual. É aquele que anda com a Bíblia na mão. Leiam as Escrituras. Têm aparência de santidade, mas negam a eficácia dela. São esses que são o anticristo. Antipalavra, irmãos. O maior crente que tem hoje é o diabo. Se Jesus vier buscar crente, o diabo é o primeiro a subir. Jesus vem buscar cristão e não crente. O diabo é o maior crente que tem no mundo. Você quer ver? Aqui veja, irmãos, como o diabo é o maior crente. Tu crês que há um Deus, um só Deus? Se você crê que existe só um Deus, você empatou com o diabo. Se você crê que só existe um Deus. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Veja, o diabo crê que há um só Deus, que estremece. Veja, é o maior crente que tem hoje, é o diabo. E tem pessoas que acreditam em 3 deuses. Por que o diabo só crê em um? Porque o diabo morava no céu. Ele morava no céu, ele conhece os céus. Então veja, vamos ler de novo aqui, ó. São Tiago 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão. Ele conhece todas as escrituras, só que ele não obedece. Então, todas as guerras, todos os problemas do mundo é por causa de religião. E a perseguição vai ser das igrejas perseguindo a igreja. As igrejas perseguindo a igreja verdadeira. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, continue nos ouvindo, que nós vamos continuar decifrando as Escrituras, irmãos. Então, o maior problema que nós temos hoje é religião. Mas Jesus disse que não era para arrancar o joio, porque arrancando o joio, acabaria arrancando o trigo. Ele disse: deixe que ambos cresçam juntos. Cresçam juntos. No final eu tiro a semente e o joio vai para o fogo
e a semente vai para o celeiro, irmãos. Então vai ser assim até o fim. É para ter isso, é para ter o anticristo. É um filme, a nossa vida é um filme. E nós não devemos julgar a ninguém. E cada um de nós cumpriremos o nosso papel. Que o Senhor vos abençoe.